4, versículo 38 a 44. Mil trezentos e 1352. Amém? Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre, e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-lo. Depois de pôr do sol, todos que tinham enfermos de diversas moléstias los traziam. Impondo-lhe a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os, porque sabia que era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixassem. Mas ele disse-lhe: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois esta é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Palavra da salvação. Irmãos, no começo da nossa leitura do Evangelho de hoje, nós encontramos na passagem do Evangelho o grande poder da palavra Jesus, do grande poder da presença de Jesus em nossas vidas. A situação que vivenciava a sogra de Pedro, de Simão Pedro, ela não conseguiu preparar nem sequer a sua casa para o recebê-lo. Ela simplesmente estava em cama, na situação enferma, mas na presença que Jesus chega até ela, impõe as suas mãos, a sua presença o cura. Muitas vezes nós, como cristãos, se preocupamos em preparar a nossa casa, em receber alguém importante. Quem hoje seria na minha vida importante que chegaria lá em casa e eu gostaria de estar bem preparada a minha casa? Cada um de nós temos alguém importante, alguém que é bem chegado à igreja. Imaginou que gostaria hoje talvez uma visita, vamos dizer, do nosso pároco, do Padre Marcelo, e você está lá com a casa velha virada, avesso, num sábado de manhã, onde você está lavando roupa, limpando a casa, fazendo de tudo, ele simplesmente entra para a tua casa e diz: Hoje eu quero almoçar contigo. Qual que é a tua empolgação? Qual que talvez a tua decepção de não poder ter se preparado melhor para aquele momento tão importante talvez na tua vida? Quem aqui que já recebeu um padre na sua casa para almoçar ou tomar um café? É raro. Para muitos aqui é importante talvez uma visita do próprio Jesus, porque para você é tão importante essa visita talvez na tua casa, mas que isso não acontece, porque não é algo normal, não é algo natural na sua vida. Imagina hoje Jesus querendo chegar lá na tua casa, mas você não pôde preparar a casa do jeito que você gostaria, porque você estava doente.
Mas Jesus não se preocupou com o que você tinha para dar para Ele, a forma que você estava, de que forma você estava, a sua casa, a sua vida. Ele simplesmente adentra a tua vida e impõe as suas mãos. É isso que Ele faz na nossa vida, meu irmão e minha irmã. No nosso coração, muitas vezes, pode estar dilacerado pelas situações da vida que nós vivenciamos, mas Ele não quer se preocupar com isso. Ele só precisa que a porta da tua casa esteja aberta. Jesus adentrou a casa de Pedro porque a casa estava aberta. É para isso que Deus existe na nossa vida, para fazer com que aquela doença que nos acomoda, que nos aprisiona, que nos faz nós prisioneiros da nossa própria miséria, possa ser resgatado novamente como um cristão, que possa ser alguém a mais na vida, não só para aqui criar peso na terra, mas sim ser alguém que possa instruir, que possa ensinar, que possa educar alguém também. Muitas vezes a gente se sente tão miserável que não conseguimos achar em nós algo capaz de fazer algo a mais do que somente trabalhar ou somente vir numa igreja, fazer a minha obrigação de cristão. Não, meu irmão, minha irmã, nós somos capazes de fazer algo mais além. Não é só vir entrar na igreja, não é somente nós rezar, é fazer algo. A sogra de Pedro, quando recebe a presença daquele Jesus misericordioso na sua vida, ela levanta e fica sentada ouvindo mais Jesus. O que a sogra de Pedro fez? Pôs-se a serviço. Ele quer curar cada um de nós, Ele quer nos libertar, Ele quer trazer a nossa vida novamente, mas eu preciso também me colocar a serviço. Eu preciso dar o testemunho daquilo que Ele presencia na minha vida. Eu não posso ser um poço sem fundo, onde que tudo acontece na minha vida fica lá embaixo, escondido, onde ninguém vê. Como também não posso ser aquele que sai falando para todo mundo, como ele falava também para os demônios: por favor, não me falem, cala-te, porque eu não quero que me veja nessa situação que vocês querem me colocar. Nós temos que ter a personalidade de falar de Jesus, mas de uma forma que a pessoa acredita que você está falando de um Jesus misericordioso. Que não seja você, mas também que você não deixe que o Jesus transpareça em você aquilo que Jesus gostaria. Muitas vezes eu tenho medo de falar, de medo de eu me expor aquilo que é meu desejo próprio, mas acabo massacrando aquilo que é desejo de Deus na minha vida. Então, nessa passagem do Evangelho de hoje, o testemunho da mãe de Pedro nos convida, da mãe da sogra, né? Confundir a sogra por mãe, mas também é mãe, né? É para ser, muitos não deixam de ser. Nós todos também somos chamados a vivenciar esse testemunho, levantar do nosso comodismo. Não podemos só querer receber, mas sair ao encontro do outro também, ir ao encontro do próximo, dar o nosso testemunho, fazer com que a mensagem de Jesus chegue naquelas pessoas que não têm essa oportunidade de receber. Então, cada um de nós nesse momento, vamos nos colocar em sinal de oração, em compromisso, de que cada um de nós temos algo a renunciar nesse momento. Vamos se colocar um pouquinho em oração. Qual que é a doença que hoje na minha vida eu tenho carregado como minha mala de viagem? Tem pessoas que se colocam, pegam aquela doença e é como se fosse um viajante. Ele anda com aquela maletinha da doença para onde ela for, seja para a igreja, seja para um vizinho, seja lá para onde for, mas ela anda com aquela maletinha, que é algo indispensável para a sua vida.
mas talvez seja necessário de hoje em diante eu largar essa maletinha, aquilo que eu tenho como doença para mim, e muitas vezes não é doença. Eu adquiri aquilo para chamar atenção, para que os outros tenham pena de mim, para que os outros possam olhar um pouco mais para mim. Então vamos fechar um pouquinho nossos olhos e relembrar qual que é a doença que está me trazendo comodismo na minha vida. Talvez aquela doença dolorosa de uma perca de alguém, pensamentos de negatividade, nada posso, nada eu consigo. A falta de liberdade, acha que os outros só sufocam, que não dão oportunidade lá no trabalho. O medo de encarar a realidade, o desânimo, tudo isso são doenças que nos aprisionam, que não deixam eu chegar até aquele Deus que nos capacitou tendo ventre materno, mas que muitas vezes eu não me abri para aquele compromisso que Deus já nos tenha dado. Muitas vezes a nossa boca fala tantas coisas. Quantas maldições nós lançamos na vida de outras pessoas, quantas coisas ruins nós falamos, principalmente nós pais. Pronunciamos tantas coisas ruins para a vida talvez dos nossos filhos. Você não presta, você é um zero esquerda, você nunca vai ser alguém na vida. Isso são palavras de maldições. O que você está fazendo comigo, você vai pagar com teus filhos. Isso são tudo palavras de maldições, que muitas vezes a gente como pai não pesa as palavras quando a gente prefere aos filhos. E muitas vezes é bom a gente pedir perdão por aquilo, as palavras que às vezes nós preferimos. Muitas vezes a gente fala que a palavra de um sacerdote é muito forte, mas a palavra de um pai e de uma mãe contra um filho é muito mais forte que a palavra de um padre. A palavra de um pai tem um poder imenso em abençoar e santificar seus filhos, mas como também tem um poder imenso de amaldiçoar e atrasar e estragar a vida do seu próprio filho. E muitas mães não lembram, muitos pais não pensam do que está desejando, do que está pensando.